Olá, sejam muito bem-vindos ao Lição Tech, o podcast que conecta inovação, comportamento e o futuro do trabalho. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está super em pauta nas empresas, nas redes sociais e principalmente nas entrelinhas do dia a dia corporativo. Qual o impacto de uma liderança inspiradora ou tóxica em plena era digital? Com tantos avanços tecnológicos, liderar nunca exigiu tanta humanidade, onde ferramentas digitais revelam mais do que nunca o estilo de liderança. Mas como reconhecer os sinais de uma liderança tóxica, mesmo à distância? E mais, como a tecnologia pode ser usada para inspirar em vez de controlar? Se você lidera, quer ser liderado com respeito ou simplesmente está buscando ambientes mais saudáveis e produtivos, esse episódio é para você. E para falarmos sobre esse tema tão importante, temos conosco aqui hoje ela que tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, com sólida atuação na liderança de equipes e no desenvolvimento de produtos digitais. Atualmente, ela é gerente de tecnologia no Grupo Boticário, possui passagem por diversos setores como governo, petróleo, seguros e varejo, contribuindo estrategicamente para a transformação digital e entrega de soluções de alto impacto. Seja muito bem-vinda, Michelle Miller. Obrigada, querida. Obrigada, Patrícia. Estou muito honrada de estar aqui com você, é um privilégio. Nossa, eu que agradeço. É um tema que eu estudo muito, que eu leio muito, mas engraçado, eu não falo muito. Eu não boto isso muito para fora. Vamos falar tudo hoje aqui. Exato. Então, eu estou me sentindo, assim, privilegiada de ter essa oportunidade. É uma honra estar aqui com você. E vamos embora. Vamos falar de liderança. Preparada? Muito. Então, vamos lá. Michelle, na sua visão, o que caracteriza, e aí traz toda essa sua experiência, uma liderança inspiradora no contexto atual? Boa. Paty, para mim, uma liderança inspiradora, ela é movida a propósito. O lucro vem depois do que, assim, a gente precisa pensar no porquê a gente está fazendo o que a gente faz. É muito difícil hoje em dia a gente trabalhar pensando que tudo é dinheiro, tudo é número. Claro que isso é importante, a gente não vai ser aqui hipócrita de falar que a gente trabalha só por propósito, né? Mas o lucro é consequência de uma equipe que está engajada, de uma equipe que está motivada. Então, liderar com propósito significa você ter empatia, você ter uma escutativa, você tá no dia a dia do teu colaborador sabendo que ele é uma pessoa integral, né? Que ela tá ali trabalhando. Quer ser minha chefe? Por favor. Vambora. Mas ela também tem uma família, ela tem ali o seu background, a gente nunca sabe o que está por trás, né? Ninguém se revela 100% sempre. Então, ali você tem que ter uma linguagem da comunicação verbal, não verbal, que aquela pessoa está reverberando com você. Então, é isso. Eu acho que é você olhar e pensar assim, como eu posso engajar essa pessoa trazendo propósito naquilo que ela faz. Maravilhoso. É isso. Que lindo. Em resumo, Fiquei é até isso. emocionada. E para você, Mia, o que define uma liderança tóxica? E aí eu queria que você falasse bastante, porque assim, olha, ultimamente eu só tive liderança tóxica. Nossa, sinto muito. Pois é, exatamente por isso eu te pedi para você ser minha gerente, minha líder, enfim, porque o papel do líder é tão importante, se ele soubesse disso, ele jamais seria um líder tóxico para o seu liderado, né? Paty, eu vou dizer mais, eu acho que um líder inspirador, ele muda vidas. Com certeza. O tóxico também, né? Cada um pro seu lado. Pro bem ou pro mal. Exatamente. E falando de liderança tóxica, né? Tem várias características que definem um líder tóxico, né? A gente pode começar primeiro assim pela gestão do medo. A pessoa tem medo de errar, ela tem medo de falar, ela tem medo de se posicionar, ela não sabe se aquilo vai ter um impacto no trabalho dela, que pode até gerar uma demissão ou pode gerar algo, né, alguma consequência. E é uma liderança assim que ela não consegue ter empatia, ela não consegue ter uma escutativa, ela não consegue influenciar as pessoas para que elas deem o melhor. Com certeza. Porque liderar, uma liderança inspiradora, faz com que você extraia o que é melhor de cada um. Aí você imagina você estar com uma pessoa que ela não está preocupada com isso, né? Porque, falando da minha trajetória, acho que o maior ganho que a gente tem sendo líder é você extrair o melhor das pessoas, é você transformar a vida das pessoas. E o líder tóxico, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com entrega, ele está preocupado com o número, ele está preocupado com o resultado. É muito output
e pouco outcome, né? A gente fala que é muita quantidade e pouca entrega de valor, né? Que a gente chama aqui na gestão de produtos de outcome. Então, isso é geracional. Principalmente nesse momento que a gente tem digital e híbrido, né? Exatamente. Eu acho que mudou totalmente, né, a forma de liderar, para que a gente pudesse ter o controle do digital, que a gente está aí nessa transformação digital, e da não presença física, né, do nosso colaborador, né? Exato, e isso tá reverberando muito, Paty. Por quê? Porque a gente tem diversas ferramentas para trabalhar de forma remota, né? Aqui no digital, no presencial, a gente não tem. Então, a forma híbrida está ali misturando os dois mundos. E hoje, nesse mundo híbrido, né, falando aqui do remoto, eu já estou desde a pandemia trabalhando remotamente, o que é ótimo, mas também tem as suas dificuldades, né, porque ali tem diversas ferramentas que você pode utilizar. E depende muito da cultura organizacional para fazer o bom uso ou o mau uso dessas ferramentas. Então, ali a gente tem que ponderar muito o como, sabe? O como a gente vai e no porquê você está fazendo o que você está fazendo. É isso aí. Então, medir um pouco ali, dependendo do que você usa e do como você usa, olhando a cultura da sua empresa. Você falou sobre a estrutura organizacional, né? Esse é o 7º episódio que a gente está gravando da primeira série do Lição Tech. E em todos os episódios nós falamos sobre, e olha que são temas distintos, todos nós falamos sobre a importância da estrutura organizacional da empresa. O quanto é importante ter uma estrutura sólida, definida, divulgada para os colaboradores, para que as coisas fluam, para que todo o processo flua. E na liderança não podia ser diferente, né? Não tem como, porque a liderança ela capta, né, na verdade, ela é um meio para fazer com que as coisas funcionem. Exato. Ela tem que ser uma liderança inspiradora, uma liderança transparente. Eu acho que tem muitos vieses assim que falam que você deve filtrar tudo. Eu questiono muito até onde o líder deve filtrar para os seus liderados. Bom, vai, isso é bom. Por quê? Porque eu acho que se nós não fizermos uma gestão transparente, dizendo, cara, a gente está passando por um momento X, Y, as consequências são Z. Você não prepara o seu colaborador. Você não prepara. E a gente tem que parar de brincar achando que a gente está lidando com criança. A gente está lidando com uma pessoa, com um profissional. Eu digo mais, eu digo que brincam com vidas. Porque atrás de cada colaborador tem uma família, né? Tem filhos, tem despesas. Então, assim, quando não se tem essa liderança transparente, você acaba não trazendo a realidade para o colaborador para que ele possa se preparar, se defender, enfim, traçar um rumo do futuro da vida dele, né? Exatamente, Paty. Porque, pensa comigo, se você é uma líder e você não tem essa empatia, você não tem essa leitura do seu colaborador, você não influencia ele a se desenvolver, você não influencia, você não dá feedback, você não fala onde tá bom, onde tá ruim, como é que ele vai saber se tá tudo bem? E aí, como você depois vai cobrar e vai penalizar porque ele tomou uma atitude que não era esperada? É impossível, é inviável. Então, assim, eu falo que a gente tem que liderar dando exemplo, liderar pelo exemplo. Então, eles vão acabar se inspirando na gente para fazer o que é certo. Então, é fazer o certo sempre, sabe? Maravilhoso. Bia, e para você, quais são os sinais mais comuns de um ambiente liderado por alguém tóxico, mesmo à distância? Tá? Porque, assim, aí a gente fala sobre formas de se comunicar, mensagens enviadas. De novo, estou trazendo um monte de vivências minhas, tá? É muito difícil, você não tá olhando, né? Você não tá no tete a tete com a pessoa, você não tá sentindo a emoção da pessoa naquele momento. Como é que a gente pode identificar uma liderança tóxica nessa era digital e remota que a gente vive? Olha, Patrícia, uma das coisas que eu mais vejo é a microgestão. Eu vejo muito microgerenciamento, as pessoas estão muito preocupadas, até o status, vamos supor, lá, né, a gente tem muita experiência com Slack. Sim. Ver se a pessoa está online. Então, assim, fica uma busca excessiva, sabe? Por saber se o funcionário está ali trabalhando. Então, toda aquela liberalidade que você deveria ter, exatamente por saber que somos seres integrais, que temos responsabilidades tanto profissionais quanto dentro de casa, e tá tudo bem se você precisar se ausentar meia hora porque o seu filho está chorando ou porque você precisa apoiar em alguma atividade dentro de casa. Essa microgestão e essa cobrança excessiva, isso traz
um ambiente de medo, sabe? Um ambiente onde a inovação ela é tolhida. Exatamente. A pessoa não cria. Por quê? Porque ela tem medo de errar. Você imagina você estar num lugar que você não pode inovar. Você vai estar limitado a fazer o teu job description ali, todo dia mais do Evoluir mesmo, jamais. até o dia que você cansar, porque grandes talentos não ficam numa organização assim. Grandes talentos, ou eles saem, porque eles se cansam, né, se perdem, veem que ali não tem futuro, ou eles mesmos são demitidos, sabe por quê? Não se encaixam. Porque eles não se encaixam. Exatamente. Porque um ambiente tóxico, ele não tolera quem não é tóxico. É impossível, Nossa. é incompatível. Repete, por favor. Um ambiente tóxico não tolera quem não é tóxico. Eu vou escrever essa frase no episódio, porque assim, eu acho que isso define muito. Um ambiente tóxico não tolera quem não é tóxico. Incrível. É isso. Incrível. Impossível, não dá match. É como se você estivesse fora da cadeia do habitat, fora da cadeia de valor daquele ambiente. Exatamente. Entendeu? Os valores são outros. Não é compatível. Não, tá sendo maravilhoso porque eu tô lavando a minha alma. Que bom, sabe? fico feliz. Porque eu por muito tempo achei que eu tinha problema. Não. Será que realmente é isso? Por que as coisas não fluem, enfim, não evoluem? E depois de muito tempo, é que eu entendi que o problema não estava comigo. O problema estava com a minha liderança, que não tinha nenhum interesse em ser uma liderança inspiradora. Existiam panelinhas, né? Então, assim, somente aqueles que faziam a política, que mentiam, que se colocavam em lugares em que eu jamais iria me colocar, é que tinham reconhecimento, que tinham valor, que tinham voz, que recebiam promoções. Então, assim, você tá me deixando aqui. Hoje eu vou dormir muito melhor. Que bom. Porque, assim, de fato, eu tirei meu peso aqui totalmente. Não, é isso. Eu não tenho culpa. Sim, infelizmente, eu tive gestores que foram tóxicos que não souberam lidar com a parte ruim deles. Exato. E com isso, obviamente, não conseguiram ser um bom líder para mim, né? Paty, você acabou de falar todas as características de um ambiente tóxico. Eu vivi por muitos anos. Fofoca, silos, favoritismo. Eu fiquei doente. Entendeu? Tem lugar até que rola assim, eu moro aqui, você também mora aqui nesse estado, então você é legal. Eu já fui discriminada por ser carioca. Eu acredito. Você acredita? Super. Super, assim, porque carioca gosta de praia, né? E não eu não trabalha, gosto de trabalhar. né? Exatamente. E não tem nada a ver uma coisa, eu nem gosto de praia. Eu adoro, sou carioca, adoro, mas gosto muito de trabalhar também. Então assim, esse tipo de preconceito, ele existe. E isso vem de um lugar tóxico, de pessoas tóxicas, né? E às vezes não só o líder, o próprio ambiente está contaminado. Mas quem é capaz de resolver isso é o líder. Eu sei. Né? Então se ele não puxar e não resolver, é impossível. Exatamente. É um ambiente de fofoca, é um ambiente de competição, é um ambiente que não pode errar, ninguém inova. Então são todas as características de um lugar tóxico. É triste demais. Mas acabou. Que bom que você se libertou. Isso, olha, eu fiz, mas você não tem noção. Eu renasci. Eu passei a ser outra pessoa. Que bom. Dores no corpo que eu não tinha, insônia, remédio pra dormir, calmante. Tudo isso não faz mais parte da minha vida. Obrigada, Ótimo. meu Deus. Ótimo. Obrigada. Vamos lá. Bora. E pra você, Mia, já que a gente falou sobre liderança tóxica, vamos falar um pouquinho sobre liderança inspiradora, tá? Aqui é você, meu bem, linda, maravilhosa. Pra você, a liderança inspiradora, ela impacta diretamente na produtividade e na criatividade da equipe? Nossa, 100%, 1000%. Pensa, a partir do momento que você tem um time que você acolhe e que você fala pra ele, eu tô aqui, vai. É igual com a mãe, com a criança, né, que fala, vamos andar aqui, você pode errar que eu tô aqui, sem julgamentos. É um pouco sobre isso, Tô aqui tá? pra te ajudar. Exato. Pra te ajudar a fazer, a chegar lá. Hoje a liderança, eu vejo muitos líderes que eles se colocam acima dos liderados. A liderança, ela anda do lado. Do lado, exatamente. Ela até vai à frente pra quê? Pra falar o caminho, para mostrar o caminho, para saber se tem pedra no caminho. Olha, pula essa pedra aqui, que aqui tem uma pedra, aqui tem um buraco. Facilitando, mas nunca né? acima. Né? Então, uma liderança inspiradora, ela capta o que tem de melhor em cada um. Ela olha... Tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, do John Adam, que ele fala que uma liderança inspiradora
você entende o que ela tem de melhor, o que ela pode dar de melhor, ela se torna melhor e ela é uma outra pessoa. Aí você sabe que você é um líder, porque você transformou a vida daquela pessoa. Isso aí. Eu acho que um dos meus maiores pagamentos dentro da minha vida profissional foi escutar de vários liderados assim, você mudou a minha vida. Que lindo, né? Não tem nada nada no Nenhum mundo. salário de gerente, Esse né, de líder é o suficiente. Não. Assim, eu acho que não tem nada no mundo que pague isso, sabe? Você ouvir de um liderado que você contribuiu Sim. para a evolução daquela pessoa. Lindo. Eu acho que esse é o meu propósito, né, de vida, de ser líder. Eu sou líder com esse propósito de evoluir, desenvolver pessoas. Eu estou aqui para isso, eu falo direto isso até com a minha diretora, que é para isso que eu estou aqui. E eu acredito, Paty, que o líder inspirador, além dele fazer todo esse impacto na vida da pessoa, ele tem uma escuta ativa, ele está ali do lado para extrair daquela pessoa não somente o que é bom, mas para que ela também se capacite para fazer isso com todo o time. Exato. Porque pensa, a partir do momento que você impacta uma pessoa para ser assim, dessa forma, você liderando pelo exemplo, ela também vai inspirar outras pessoas. E com isso a gente vai aumentando essa cadeia. É isso. É isso, sabe? É a multiplicação. É o efeito cascata. Exato. Né? O efeito cascata que a gente escala o poder do líder. E aí é o líder transformacional, né? Que atua por escala, né? É isso. Eu até falei, se eu não me engano... foi no episódio com o Bruno. Foi na minha entrevista. Legal. Que eu vim para entrevistar e acabei sendo entrevistada. Foi incrível. Foi incrível. Que eu falei como que ele me perguntou como era o meu módulo, meu modelo de gestão. E eu falei, olha, eu gosto de identificar, né, o menor e o maior elo da equipe. Deixar o maior pronto para que ele entenda que ele tem responsabilidades perante a equipe em relação ao expertise e know-how dele, mas o menor, eu tenho um prazo para que ele chegue no patamar do maior. Exato. Então, assim, é o meu papel. Eu não posso, depois de 5 anos, continuar enxergando aquele elo mais fraco como mais fraco. Perfeito. Não. Eu preciso que, daqui a 2 anos, avaliá-lo e dizer, olha, como você cresceu. Você lembra que você era assim? Você lembra que E hoje, olha o que você faz, o que você entrega, a sua agilidade, quantas coisas você já conquistou. Então, assim, o meu papel como líder não é só entregar resultados para a empresa, é desenvolver a equipe que eu tenho. Exato. E aí, para mim, é inadmissível encontrar um líder que entende que eu vou ficar 5 anos com aquele cara ali, assistente administrativo, e ele vai morrer ali. Não. A minha missão é fazer com que ele entre como um assistente administrativo e que daqui a 3 anos ele seja um coordenador. Exato. Sabe? E assim, Paty, além disso, né? Além disso, de desenvolver pessoas e que elas chegam além, às vezes a gente também identifica pessoas que estão no lugar errado. Exato. Não, você faz modificações. Você faz movimentos. Você identifica o perfil, exato. Né? Você, tipo assim, às vezes a pessoa tá naquela posição porque o pai ou a mãe ou alguém que ela admira fez aquela profissão. A pessoa seguiu a profissão, mas não é o que ela ama. Exatamente. E você identifica e tem conversas transparentes. Sim. Cara, para essa cadeira, para essa posição, você não está atingindo o que a gente espera. Mas às vezes o problema não é da pessoa, ela foi colocada ali. Com certeza. Às vezes ela foi imposta. Quantas pessoas especialistas, excelentes técnicos são colocados na posição de liderança e fazem um trabalho ruim? Pois é. Exatamente. Porque eles não nasceram para liderança e tá tudo bem. Cabe a nós, líderes, né, genuínos, falar, olha, você não está preparado para essa cadeira, mas você está preparado para a cadeira A, B, C, D e E. Então, por que não? Né? Incentivar. E fazer com que essa mudança ocorra de uma forma muito genuína, leve. Daqui a pouco, a pessoa no início ela pode não entender, ela pode até ficar chateada e depois ela fala assim, putz, muito obrigada. Você mudou a minha vida. É isso. Né? Eu já fiz desligamentos que as pessoas são meus amigos hoje, porque não era de tecnologia, a pessoa não era de tech, a pessoa era de outro meio, de outra cadeira. E hoje são amicíssimos meus, falam, você mudou minha vida, porque não era para eu estar nesse lugar. Então, é sobre isso também. Com certeza. Eu acho que é a parte humana. Exato. Né? É olhar isso que é o que falta. com atenção. Exatamente. Com intenção e atenção. Exatamente. Mia, nossa, tá sendo incrível. Que bom. Você já viveu ou presenciou algum caso de liderança tóxica? Nossa. E como que isso afetou não só você,
mais a equipe. Porque, assim, geralmente um líder, ele não afeta somente a uma pessoa, Não. né? Quando existe um problema, e eu também vivenciei isso. Para você ter uma ideia, todas as pessoas que entravam para trabalhar na minha área, elas passavam a entender que o problema era eu. Uhum. Porque quando contratadas, elas escutavam o que a liderança queria passar, com o que o RH queria passar. Né? E quando chegavam para trabalhar na minha área, elas já vinham fechadas. Exato. Aquela parte tóxica já tinha ido para elas e as pessoas que não me conheciam já vinham blindadas. E aí eu levava muito mais tempo para conquistar aquela pessoa. Né? E nem sempre conquistava, tá? Porque, assim, tiveram pessoas que passaram que não eram boas de coração. Então, assim, não adianta você sabe quando você bate na porta Sim. e a pessoa não abre? Não Chega uma hora que eu dizia, gente, ela não quer que eu entre. Então, assim, eu me recolhia. E isso foi um problema por anos. Me conta a sua experiência. Nossa, tem várias. Vou pegar, assim, uma que eu já vi repetir várias vezes. Já tive um líder que fazia um controle excessivo, uma microgestão excessiva, e nunca estava bom. Sempre estava ruim. E aí ele sempre refazia o que nós fazíamos, né? E aí eu não estou falando só por mim, estou falando por todo o time. Claro. E o que aconteceu? Aquilo ali incomodava muito, porque pensa, a pessoa é líder, qual a função dela? Orientar. Se eu não errei, tá tudo bem eu errar. Todo mundo vai errar. Me orienta, me fala o que eu errei. Não, isso daqui tá horrível. Aí ia lá e fazia e entregava um outro material. Além dele dar um feedback que não foi construtivo, porque falar que eu errei é fácil, mas errei o quê? Aonde? O que eu posso fazer para corrigir? Não teve a devolutiva. E aí, simplesmente, e fazia a gestão do medo. Porque quando pedia outro trabalho, você ficava com medo de fazer errado de novo. Será que eu vou alcançar as expectativas dele? Exato, e você nunca sabia o que era para fazer. E aí, com isso, o que aconteceu? Grandes talentos foram pedindo demissão. E aí, alta taxa de turnover, porque vai saindo, vai entrando, e as pessoas cruas. E ali, o que aconteceu? A gerência foi se dizimando, acabou. Porque os projetos foram despriorizados, super atraso, Claro. Aí foram despriorizados porque não fazia mais sentido, porque cada projeto tem um timing para ser entregue, então se você demora muito, talvez não faça mais sentido, daqui a 3, 4 meses você está fazendo aquilo, e ali foi tudo descontinuado, perde o sentido, perde o propósito, e aí você gera o quê? Custo. Com certeza. E aí você não tem o retorno sobre investimento, o seu ROI foi para o zero, e aí, ladeira abaixo. E aí acabou com uma gerência, perderam grandes talentos, a empresa, enfim, já faliu já. Mas triste, isso é um exemplo, tem N, entendeu? N exemplos, mas não, assim... Sim, eu posso dar alguns que olha só. O mais comum é esse. Você ser limitada de reuniões, você não ficar sabendo de reuniões que acontecem, do seu gestor, mandar você calar a boca. Meu Deus. Cala a boca, não quero mais te ouvir. Aí você entrou em comunicação violenta. Você ser mutado nas reuniões, você tá numa reunião e o teu microfone é mutado, você não pode falar. Meu Deus, Paty. Entre outras coisas. Aí é pior do que liderança tóxica, porque a gente está falando de comunicação violenta. Assédio. Então, assim, entra até numa outra esfera. Sim. E essa linha é bem tênue, tá? A liderança tóxica, eu vejo, né, por diversos canais, né, grandes empresas têm canais de conduta, né, conduta e ética, onde por canais anônimos as pessoas podem fazer as denúncias, né, e dali serem investigadas e ter gestão de consequência. Mas aí esse canal tem que ser sério, tá, amiga? Tem que ser sério. Não, no meu caso não era. Então, assim, eu abria e chegava no jurídico e o jurídico me dava retorno. Olha, se eu fosse você... Nossa. Eu não levava isso pra frente, não, porque vai complicar mais ainda a sua situação. Entendi. Só pra você ter uma... Sabe? Então, assim, a gente precisa também ter um canal que seja ético, verdadeiro. Exato. E que tenha no seu topo pessoas transparentes. Exato. Que, de fato, recebam, analisem e julguem da melhor forma. Exato. Até para poder fazer uma auditoria e etc. Mas, assim, voltando, né, o líder tóxico, essa linha é bem tênue entre os assédios, né, já tem muita demissão de justa causa aí de líder tóxico por assédio moral e etc. Então, assim, a consequência para a empresa é drástica. Eu sei. Isso impacta. Eu estava vendo uma pesquisa da McKinsey, que eu vi que nos últimos 5 anos
A taxa de turnover das empresas foi mais de 223 bilhões. Estou falando a nível mundial. Sim. Olha É uma loucura. quanto de dinheiro É uma perdido loucura. Exatamente. por falta de gestão ou má gestão. Isso é problema de gestão. Sim, sem E dúvida. é muito dinheiro perdido, e esse dinheiro poderia ser investido em capacitação, em cultura organizacional, em promoções, em novas posições, em alavancar a empresa, mas não. Então, assim, o investimento na liderança ele é necessário demais para que a gente não tenha lideranças tóxicas. Maravilhoso. Lindo. Coraçãozinho para você. Mia, vamos falar um pouquinho sobre esse digital, tá? Você acredita que as ferramentas de gestão digital, dashboard, CRMs, IA, enfim, ajudam a liderar com mais clareza ou abrem espaço para um controle excessivo, né? Porque a gente está falando de ferramentas. Ferramentas têm log, rastreio, login. Isso tudo remete a essa parte de controle desacerbado, principalmente quando a gente fala de home office, né? Que a gente levanta e vai ao banheiro, a gente vai tomar um café, o filho chora, a campainha, o interfone toca, né? Estourou um cano, você... Enfim, e como que a gente trabalha em relação a isso? Me conta um pouco. Boa. Paty, assim, eu tenho uma, assim, a minha opinião aqui, ela vai para os dois lados. Ela pode tanto, assim, tornar o ambiente mais tóxico, quanto ela pode tornar mais eficiente. Eu trabalho remotamente há 5 anos, quase 6. Algum momento foi problema para você isso? Nunca. Exato. Por quê? Porque depende da cultura, eu acho que depende da senioridade liderança, da pessoa depende também, da né? maturidade da empresa, da pessoa, do time. É o que eu falo, quando você tem acordos de trabalho bem claros, sabe, que você deixa claro para o seu time o que é esperado. Cara, não tem como você liderar, começar uma área sem deixar bem claro, olha, nós estamos no remoto, é importante que você abra a câmera, porque ali eu vou ver a sua linguagem, né? Corporal, não só verbal, mas sim. não verbal, que é a corporal. Né? É importante que você se faça presente, que você chegue no horário. Então, assim, ter acordos de trabalho bem claros, bem definidos, as ferramentas, elas não são um problema. Exatamente. Porque, e a cultura organizacional. Então, assim, se eu tenho Slack, se eu tenho Teams, se eu tenho dashboard, CRMs, eu vejo o tempo que você está logado, a gente tem acesso, sim, a essas informações. Sim. Mas, pelo amor de Deus, se eu tenho uma equipe que ela está entregando o resultado, que eu tenho uma boa relação, que eu tenho empatia, que eu estou entregando valor para o negócio, para Por que eu vou fazer isso? Exato, por que eu vou usar de ferramentas para esse controle excessivo, sabe? Para saber se ele está online, se ele está offline. Não dá, eu não consigo. Sim. Porque eu tô preocupada com outras coisas, eu tô preocupada com a estratégia, eu tô preocupada em alavancar o meu time, eu tô preocupada em trazer valor para o negócio, em deixar o meu stakeholder satisfeito com o produto que eu tô entregando, em deixar o meu time feliz por ele não estar burnoutando, por estar trabalhando às 8 horas ao qual eles são pagos. Então, assim, eu tenho outras preocupações, deixar o time engajado. Então, a ferramenta, ela não pode ser um problema, ela é um meio. Isso pode acontecer tanto no digital, né, tanto no remoto, claro, quanto no presencial. Sim, sem dúvida. Tem outras formas no presencial, a galera que bate ponto, passa cartão, bota o dedinho, bota agora tudo FaceTime, né? Bota a cara lá. Enfim, então assim, eu acho que a era digital, ela traz mais eficiência, sim, sabe? Eu gosto muito das ferramentas de gestão. Eu sou super a favor a todas elas. Eu acho que aqui a gente novamente volta para o ponto de quem está usando é que tem que saber usar para o lado do bem. É isso aí. Fechou maravilhosamente bem. E com esse microgerenciamento, como é que a gente entende que, como colaborador e líder, né, deveria ser da melhor forma, né? Como é que a gente seguiria? Eu sou colaborador, eu faço o meu microgerenciamento ou eu deixo que o meu gestor faça? Como que você atua na sua gestão? Olha, Paty, como é que eu atuo? Eu acho que a gente não trabalha com criança, a gente trabalha com pessoas super maduras e adultas. Hoje, como eu trabalho? Eu tenho acordos de trabalho bem claros e transparentes. O combinado não sai caro, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem reuniões, tem ritos super importantes que você tem que abrir a câmera. Atrasos em reuniões não são, sabe, bem vistos. Sim. Então, assim, a gente precisa deixar claro quais são as reuniões que precisam ser síncronas, né, ali, quais que podem ser assíncronas, e que as pessoas respeitem esses combinados. Então,
o que eu olho assim, poxa, se a pessoa A não foi numa reunião, por que a pessoa A não está aqui, dado que hoje não é o dia de folga, né, não é o day off, enfim. Então, entender isso ali com o time é importante, mas eu jamais cobro isso dele. Eu não quero saber se a pessoa trabalhou 8, 10 horas, porque às vezes a pessoa tem que levar um filho num médico. Sim. Aí trabalhou naquele dia menos dias, no outro dia compensa, ou então às vezes até à noite a pessoa vai lá, tá mais tranquila, eu produzo super bem à noite. Então, às vezes eu entro à noite, mas não significa que eu tô aqui porque a empresa me pediu, muito pelo contrário. Sim. Eu tô porque eu quero, eu tô porque eu me sinto bem, porque isso faz parte de mim, porque eu acho que eu sou mais efetiva. E às vezes, 9 horas da manhã, eu não tô tão conectada assim como eu estou, às vezes, 9 horas da noite. E tá tudo bem. Então, respeitar esse ritmo, respeitar as pessoas, e eles também, como contrapartida, respeitar os acordos de trabalho. Com certeza. Sabe? E eu acho que é isso, é o bom senso, sabe? Sem dúvida. Eu acho que a gente fecha com bom senso, assim. É usar o bom senso sempre. É isso. E dar feedback caso alguma coisa saia do trilho. O feedback eu acho que é no quente. E É. sabe o que eu acho, Paty? As ferramentas digitais, elas te favorecem a dar o feedback no quente. Sim. Porque às vezes você vê algum comportamento On estranho. time, né? Você vai ali, eu uso o Slack. Você vai ali no Slack, poxa, eu acho que você falou alguma coisa que não foi muito legal. Eu acho que você se comportou assim. Sim. Você ali no quente já vai trazendo algumas coisas que dá tempo até da pessoa reagir. Exato. E aí depois a pessoa, putz, obrigado, Mi, valeu, obrigada, não sei o quê. Não, cara, né, falei isso daqui contigo só por causa disso e disso e disso. E a pessoa agradece. Então, assim, vamos fazer uso das ferramentas digitais para o bem. Então, vamos fazer outra frase de hoje, hein? Vamos fazer uso das ferramentas digitais para o bem. E não para o mal, gente. Para o bem, por favor. Vamos lá. Vamos tirar várias frases hoje, Mi. Quais habilidades que você acha, habilidades emocionais, tá? São indispensáveis para um líder na era digital? Nossa, essa é ótima. Eu vou começar aqui com habilidade emocional, o autoconhecimento. Tem um livro que eu gosto muito, vou até já falar de um livro aqui que eu gosto muito, que é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Ali ele fala das suas 5 maiores habilidades que você tem. Quando você sabe no que você é bom e no que você precisa de ajuda, e você expõe isso para o seu time, cara, eu, por exemplo, eu falo, vou falar de mim. Eu sou péssima em fazer PPT. Eu não suporto fazer PPT. Eu sou muito boa com conteúdo, mas eu não gosto da parte do layout. E eu falo isso pro meu time, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Mas eles sabem que eu sou boa na oratória, eles sabem que eu sou boa ali junto com os stakeholders, de falar e etc. Então a gente vai se ajudando, porque eu tenho pessoas excelentes, muito melhores do que eu. E é uma troca, você manda o conteúdo e eu faço a apresentação. Diversas habilidades. Eu tenho um time incrível, assim, que é muito superior a mim. Então, com isso, a gente consegue trocar e aprender. Então, eu acho que o autoconhecimento é importante, a transparência, porque conecta, você tem que apresentar ali a transparência, a autogestão. Eu acho que você também precisa se gerir, controlar suas emoções. Se você está vendo que não está no dia bom, se recolhe. Fala com seu time, pessoal, hoje eu não estou bem, não estou num bom dia. Se recolhe, cancela algumas agendas se for necessária. Vai fazer terapia, vai procurar um coach, vai procurar um amigo. Mas fala, seja verdadeiro. A empatia, se posicionar no lugar do outro. Ninguém nunca vai saber o que o outro está passando 100%. É impossível. Ninguém sabe o que o outro tem, o que o outro está passando. Então, a empatia, sabe? É a responsabilidade genuína de cuidar do outro. Então, o líder, ele está ali para servir. Então, eu acho que essas habilidades emocionais são bem importantes, assim. Outra frase, o líder, ele tá ali para servir. O dia que um líder, de fato, tiver essa percepção, as coisas vão mudar. Eu tô aqui para servir a uma equipe de 10, de 15, de 30, de 100 pessoas, de 1000 pessoas. Como eu posso fazer isso da melhor forma possível? Porque, Paty, quem é que entrega resultado? É o líder? Não, é isso que eu falo. É o time. Manda embora a equipe. E deixa o líder. Será que ele vai ter o mesmo resultado? Nada. Zero. Eu não entrego nada sem o meu time. Exatamente. É impossível. Quem entrega resultado é o time. Nós, como líderes, a gente está aqui para servir, remover impedimento, trazer estratégia, trazer propósito, engajar. A gente está aqui para criar um clima harmonioso, para trazer felicidade. Felicidade no trabalho é uma pauta que a gente tem que falar sobre isso. Isso é bom, hein? É muito importante falar. A gente pode fazer até outro podcast só sobre isso. felicidade no trabalho. Porque isso, você mede, tem pesquisas de engajamento, né, que você vê ali o engajamento do time dentro da organização, que você vê turnover, você vê taxa de felicidade, você vê taxa de
conhecimento, de troca, você vê de liderança, de como E aí eu vou eles pegar um gancho sobre felicidade. Great Place to Work. GPTW. Porque, assim, é muito incrível você analisar o resultado do Great Place to Work para a realidade da empresa. Então, assim, existem, inclusive, isso aconteceu comigo também, as pessoas tinham medo de responder. Nossa. Porque tinham medo da retaliação, entendeu? Então, Nossa. assim, e aí vinha uma pesquisa totalmente alterada. Nossa. Totalmente fora da realidade da empresa. E aí tinha o slogan, né? Uma das 5 melhores empresas para se trabalhar. Como que a gente ajuda, né? Como que a gente faz com que o nosso liderado tenha segurança em responder uma pesquisa dessa? Porque eu acho essa pesquisa super importante. Para que a tal da felicidade seja encontrada. Exato. Não só para o meu liderado, mas para mim também. Porque se toda uma empresa melhora, eu também vou receber isso. Com certeza. Né? Mas, Paty, as pessoas só vão ser sinceras se elas tiverem segurança psicológica. Exatamente. Se elas não tiverem segurança psicológica, elas não vão ser verdadeiras. Então, muita gente não acredita nessas pesquisas de engajamento, porque varia muito de liderança para liderança. Muito. O líder que traz segurança psicológica, você vai ver uma pesquisa de engajamento com valor que são reais. Sim. O líder que não traz segurança psicológica, aquele dado pode não ser real. Exatamente. E aí, como a empresa metrifica isso? E aí não tem como, tem que descer. Exato. E aí tem que descer. E aí o líder do líder, enfim, todas as cadeias de liderança têm que ter profundidade sobre o que está acontecendo e ter evidência sobre os fatos, sabe? Por isso que tem que cruzar Sim. todos os canais. Canal de conduta e ética, canal de compliance, ouvidoria, enfim, tudo tem que ser cruzado. Taxa de turnover, absenteísmo, porque imagina, tenho 20 pessoas, 30 pessoas no meu time, se 10 estão afastadas por burnout, tá tudo bem? Não tá tudo bem. O que tá acontecendo, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que todas essas métricas de pessoas e de time têm que ser avaliadas pra gente chegar à conclusão. Maravilha. Mia, e como que, na sua visão, a gente pode identificar lideranças tóxicas antes que elas nos prejudiquem? Aí eu tô me colocando no lugar do colaborador, né? Ou de um outro líder, né? Par desse líder, né? Ou da própria diretoria, enfim. Alguém, RH, né? Porque, assim, existem... a gente tem uma estrutura muito grande dentro de uma empresa, né? Sim. Não é possível que o RH, a diretoria imediata, o próprio conselho, enfim, não consigam identificar essa liderança tóxica, né? Para você, como é que a gente consegue identificar e como que um colaborador pode tentar se defender nesses casos? Até falei um pouco, né? Respondi um pouco, porque eu acho que essas métricas, quando a gente tem um canal de conduta sério, uma pesquisa de engajamento séria, né? As lideranças, e aí não é só o líder, né? Não. As lideranças acima, né? A alta liderança tem muita comprometida, coisa e a gente mede todas essas métricas, a gente consegue chegar. Sendo que o próprio colaborador, ele tem um papel fundamental, ele não pode se calar. Ele não pode se calar. E aqui, através de todas essas ferramentas que eu estou falando, ainda não foi efetivo, a gente tem que procurar recursos humanos, tem que procurar até uma mentoria, um coach, até para direcionar essa pessoa, quais são os comportamentos que eu devo adotar para que isso aconteça. Então, a pessoa ali, ela vai tentar se empoderar, mas ela precisa falar. Porque se a gente silenciar, não vai mudar a situação. Exatamente. E aí você fala, putz, mas se eu falar, eu posso ser desligado. Ótimo, você não está no lugar certo para você. Ótimo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que parar de ter medo. Exige muita coragem, sabe? Tá nesse mundo de hoje em dia. Exige muita coragem. E eu sou muito feliz pelas pessoas que têm a coragem de encarar, de chegar para um líder e dar um feedback. Eu amo quando um liderado meu me dá um feedback. Eu amo. Porque a gente não é perfeito, né? É óbvio, claro que não. Tem 1000 defeitos. E é super legal quando você também tem escutativa para ouvir com empatia e falar, caramba, tá certo. Às vezes você não processa naquele momento, você precisa de 1 dia ou 2 para processar. Mas vou pensar nisso. Mas vai pensar nisso. Então é muito relevante. Então eu acho que tem o papel da empresa em si, em utilizar desses canais e dessas métricas para fazer o funil e chegar nessa liderança tóxica, mas tem o papel do colaborador. É isso. Tem o papel. Outra informação. O colaborador
não pode se calar. Isso é muito importante, gente. Muito, muito importante. Tem que ter coragem. E se não for, essa empresa vai ser outra. Ou isso. abre a sua empresa, vai embora. E sabe? aí, falando sobre feedback, né, que você falou, né, que eu gosto de receber o feedback dos meus liderados. Você sabe que uma vez eu fiz um feedback, né, pro meu gestor imediato, e a pessoa me escutou durante todo o período em que eu falei, muda. E quando eu terminei, a resposta foi: eu escutei o que você falou, mas eu gostaria de te dizer que tudo que você falou pra mim, eu direciono pra você. É a mesma coisa. Uai. Eu disse: você chega tarde. Você não me inclui nisso. Tudo. Não, então, você que não chega tarde, você que não me inclui, você que não fala comigo, você que não traz a visão completa do que está acontecendo. A gente chama isso de espelho. Porque nunca mais voltou a falar, nunca mais fez um face-to-face comigo. Nunca mais quis saber o que eu achava dessa pessoa. É uma pena, porque em reuniões de one-on-one, assim, né, você descobre muita coisa, você se conecta com a pessoa. E a cada reunião de one-on-one, que é uma das ferramentas... Você se conecta, Michele, pra mim, o ponto principal do one-on-one é a conexão que você cria com o teu liderado, o liderado com o gestor. Exato. E aí é um momento que tá só vocês dois, vocês podem falar de outras coisas. Óbvio, né, vamos focar no que precisa, claro. Mas você abre um pouco a brecha pro colaborador te conhecer um pouco mais, para que você mostre aí, vem a tua parte humana, vem a tua empatia. Exato. E também sabendo receber o que ele traz para você, né? Exato. Paty, assim, é triste ouvir isso, né? E sinto muito pelo que você passou, já passou? Já passou. Mas obrigada, isso Senhor. daí é um estilo de liderança que, na verdade, como a pessoa não tem uma escutativa, a gente fala que ela espelha o que o outro está falando, porque, na verdade, ela não tem o que falar. Não tem o que falar. E falou isso tudo. Significa que não, é uma liderança que não tem profundidade. E o líder, né, uma das consequências, uma das características também do líder tóxico que eu não falei, é essa superficialidade. Sim. Como ele não está sempre disponível, como a disponibilidade dele é baixa, ele é muito superficial em tudo que você faz, ele não tem nem o que falar de você. Então, quando você traz um feedback, porque você tem profundidade, você sabe o que você está passando e necessita de ajuda, como ele não tem essa mesma profundidade, ele espelha. Então, repassa para você tudo que ele ouviu, né? É muito comum, Paty, isso acontecer. É muito comum. E a gente tem que tomar cuidado, né? Todos têm que tomar cuidado, porque quando você vai fazer uma autoavaliação, às vezes o que você coloca para o seu próprio desenvolvimento é usado contra você. Muitas vezes, comigo foi. Exato, e com isso você, caramba, mas eu botei aquilo ali porque eu preciso de ajuda. Eu não botei isso daqui para ela abaixar a minha avaliação porque eu não sei, ou estou pedindo ajuda para fazer isso, né? Então, isso é muito comum também. Mas isso vem de lideranças tóxicas, porque lideranças inspiradoras, quando olham, por exemplo, se eu ler que vou falar de mim, né? Sim. Se eu coloquei ali, eu preciso aumentar minha inteligência emocional. Beleza, se a minha liderança vê isso, caramba, ela precisa disso, por quê? Se conecta como que eu faço comigo pra ajudar, entende, né? E não utilizar isso com... Tá vendo? Não tá legal, vou diminuir aqui. Vou diminuir porque ela não tem isso, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades. Difícil, nem sempre, né? A gente pode abrir. Isso é uma coisa que eu aprendi. A gente tem que expor as nossas vulnerabilidades para quem pode e sabe ouvir. Nem todo mundo está apto e merece ouvir sobre as suas vulnerabilidades. Exatamente. Porque você não precisa se expor, sabe? É isso mesmo. Incrível. Bora. Mia, no dia a dia, do que você utiliza, tá? Pode falar, até pode usar as ferramentas digitais que você usa no Grupo Boticário. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo pro Grupo Boticário. Vocês têm uma maravilhosa líder. E essa equipe, né, que eu tô com muito ciúme, eu gostaria muito, parabéns para vocês, por essa líder maravilhosa, essa gestora incrível. Aproveitem bastante e multipliquem todo esse conhecimento que ela tem e que passa para vocês todos os dias. Eles multiplicam. Eles são lindos. Você falou que é uma equipe maravilhosa, né? Ai, gente, que lindo. Que bom ver um líder assim. Que lindo isso. Eles são muito bons. Muito bons. Muito bom. Então vamos lá. No seu dia a dia, quais são as ferramentas práticas que ajudam
a cultivar a liderança, a sua liderança de uma forma positiva e inspiradora para os seus colaboradores? Boa. Para os seus liderados, né? Ferramenta, né? Ferramentas. Tem diversas, assim, Paty. Eu uso, assim, diversas reuniões de feedback. Eu faço semanal, one-on-one semanal com o meu time. E ali a gente fala tanto de trabalho quanto da pessoa, né? Somos seres integrais. Então, reuniões de one-on-one, reuniões de feedback. E aí não é só feedback durante a avaliação, que normalmente é anual, né? As avaliações das empresas. Não. Ali a gente faz reuniões constantes de feedback. Outra ferramenta que eu uso muito é o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, como a gente coloca no PDI, o PDI de responsabilidade do colaborador. Sim. Cada um é responsável pelo seu próprio plano de desenvolvimento. Mas como eu, como líder, baseado nos feedbacks que eu estou dando, ajudo ele a trazer ali algum plano de ação importantíssimo, né, para que ele resolva aquele gap. Então, assim, são diversas ferramentas. Além disso, a transparência, né, tá ali sempre a presença. Eu me considero uma líder muito presente, né? É claro que conforme a gente vai crescendo na organização, a gente não consegue ter tanta profundidade em todos os temas sempre, e tudo bem, né? A cada degrau que você sobe é sobre isso, até porque você tem pessoas abaixo capazes de fazer isso, mas eu tento me fazer presente. Então, eu acho que a presença, ela também é muito importante. Né? Com a escutativa e que você genuinamente esteja ali para resolver, sabe? E não é só também escutar e falar, putz, que legal, vou te ajudar aqui. Não. Vamos fazer isso e fazer. Isso aí. E colocar aí, em prática. Você vai fazer um tsunami, às vezes, na empresa, às vezes você vai fazer uma revolução e tá tudo bem. Às vezes a gente precisa desafiar o status quo para sair do lugar, né? E tudo é para melhorar, né? Lá no GB, um dos nossos fundadores lá, ele fala uma frase muito legal, que o time que está ganhando se mexe sim. Claro. Então a gente tem que gerar esse movimento, sabe? Então a gente precisa gerar esse movimento. É isso. A última, Mia, das nossas perguntas. Na sua opinião, o que é liderar com propósito e por que isso está cada vez mais importante, mais relevante e mais necessário na nossa vida profissional? Liderar com propósito, Paty, é fazer com que o nosso colaborador, que o nosso liderado entenda o porquê ele faz o que ele faz. Por que ele faz o que ele faz. E ali é o que eu falei lá no início da nossa conversa aqui. Esse engajamento, ele vai trazer paixão, ele vai trazer entrega, ele vai trazer protagonismo, ele vai trazer dedicação, incentivo, ele vai estar ali presente, ele vai acordar, ele não vai falar assim, putz, que saco, eu tenho que trabalhar. Não, ele vai engajado porque ele está trabalhando por uma causa. E aqui a gente envolve até um pouco, aqui até do meu contexto, sobre causas sociais, impactos ambientais. Ele está trabalhando em pró disso. Então, quando você traz o propósito, você engaja o seu colaborador a tal ponto que ele vê um sentido da vida. Ele vê um sentido. É óbvio, a gente não vai ser hipócrita aqui, que o dinheiro, o salário é super importante. Isso aí. Mas isso é consequência. Pensa, se você tem um funcionário mega engajado, né, trabalhando ali com propósito, sabendo que tudo que ele está fazendo está agregando para um bem maior, tanto na sociedade quanto no meio ambiente, ele vai ser um profissional tão dedicado, ele vai estudar. Produzir mais. Ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai procurar cursos, novas formações, ele vai procurar mentoria, ele vai procurar coach, ele vai procurar melhorar sempre. Com certeza. Ele vai estar sempre melhor. Qual é a consequência disso, Paty? São resultados cada vez mais expressivos, que entregam mais valor para o negócio, e com isso todo mundo cresce. Ele cresce, o time cresce, a empresa cresce, os resultados crescem. Sem dúvida. Então é o que eu falo, a pessoa, o colaborador antes do lucro. Então o lucro, ele é consequência, eu realmente acredito nisso. Com certeza. Eu falo isso para os meus times há anos, todos os times que eu já passei, todo mundo vai lembrar, o lucro é consequência de um trabalho de excelência, com um time engajado, movido a propósito. É isso. Adorei. Ai, gente, eu não vou dormir hoje, mas tudo bem. A gente chegou agora, Mi, no momento escolha rápida, tá? Tá bom, vamos lá. É aquele momento legal que eu falo uma frase curtinha, uma palavra, enfim, e você me traz alguma coisa em relação a isso, tá? Aqui eu vou te dizer 2 palavras e você me diz o que você prefere. Tá, autonomia ou controle rígido? Nossa, autonomia. Nossa, autonomia. Imagina você ter autonomia para você criar, inovar. Autonomia traz inovação. Óbvio, tendo a oportunidade de errar e corrigir rapidamente. É isso.
Ferramentas digitais para empoderar ou fiscalizar? Nossa, ferramentas digitais para empoderar. Empoderar muito ali, né? Podendo trazer a cultura de feedback, trazendo ali uma comunicação assíncrona, otimizar a eficiência de reuniões, que não precisa ter uma reunião atrás da outra. E desenvolver também, né? Sim, Isso desenvolver muito as possível, pessoas. claro. Nossa, muito, muito. Reuniões constantes ou comunicação assíncrona e clara? Comunicação assíncrona e clara sempre. Eficiência na veia. Transparência. Não temos tempo a perder. Isso. Liderar com empatia ou com metas agressivas? Nossa, sempre com empatia. Sempre com empatia, Você gerando acha que realmente valor. funciona esse Nunca. método de metas agressivas? Nunca. Vai explodir. Em algum momento cai, Não dá. né? Não é output, é outcome. É É isso valor, aí, não é exatamente. quantidade. Feedback em tempo real ou avaliação anual? Nossa, em tempo real, eu falo pro meu time, é no quente. É todo dia, toda hora. Às vezes eu tenho que até que me controlar, Paty, porque é Eu muito acredito. rápido. Não, e o quente, o on time, ele ajuda no anual. Exato. Né? Quando você. Não, Aos pouquinhos a gente vai botando os Exato. pontos ali e no anual vai ser uma coisa muito mais uma suave. conversa. Eu acabei Sim. de fazer a avaliação inteira do meu time, não teve novidade nenhuma, porque a isso. gente já conversou o ano inteiro. Então foi super de boa. É exatamente isso. Líder presente no dia a dia ou distante e inacessível? Nossa, mega presente. Eu sou super contra líder distante. Claro que tem alguns momentos assim que você está com autonomia, você vai precisar estar sozinho, mas assim, que se faça presente em algum momento e tenha os ritos. Eu acho que a partir do momento que você define os ritos, né? Eu sei que vai ser semanal ou quinzenal, não importa. Eu acho que já traz ali um sentimento bom. Show. Cultura do medo ou cultura da confiança? Nossa, sempre cultura da confiança, né? Deixar as pessoas livres para elas poderem crescer, inovar. Sem dúvida. Apoio ao bem-estar digital ou cobrança por produtividade extrema? Nossa, apoio ao bem-estar digital sempre, né? Não mandar mensagem fora do horário. Equilibrar, né, a saúde mental da gente, né? Exato. Porque assim é muito importante. Não, e tem líder que você manda uma mensagem, ele quer em 3 minutos que a pessoa Sim. responda. Não dá, às vezes você está numa agenda, está numa reunião. Bem-estar social, gente. Show. Inspirar pelo exemplo ou impor pela hierarquia? Nossa, sempre inspirar pelo exemplo, ir na frente, mostrar como é que você faz e, enfim, isso é inspiração mesmo pro seu time, é isso. o tempo todo, Sem dúvida. sempre. Treinar novos líderes ou manter velhos modelos no comando? Nossa, treinar novos líderes, amo, adoro. O ruim é que você perde, né? Não é bom. Não, Você sim, treina, aí eles vão embora. mas não é tudo bom bem. você encontrar uma pessoa que você formou, você ajudou, você Nossa. capacitou, você inspirou, Nossa, voando. Eu fico assim incrível, eu fico muito feliz com tenho isso. vários exemplos na minha carreira, assim, de muita gente que começou comigo no júnior e hoje em dia são líderes super renomados, reconhecidos, assim. Eu acho que É uma que é o alegria nosso reconhecimento, gigante, não é? Gigante. É. Pena que as pessoas não entendam isso, É. né? E acreditam ainda que é mais fácil deixar a pessoa estacionada ali, É. porque assim eu me mantenho. Não tem conhecimento, não tem desenvolvimento, não tem potencial para se desenvolver, para melhorar, enfim. É. Então ele prefere deixar aquele de ali lado. não crescer. Mas sabe o que eu acho, Paty? Eu acho que todo mundo consegue mudar. Sem dúvida. Se quiser intencionalmente mudar, a pessoa consegue. Eu Sabe? acredito. Claro que ela vai precisar de ajuda, Sim. né? Ela vai precisar ali de mentoria, de coaching, de terapia, mas ela tem que querer mudar. E ali ela consegue. Eu sou um líder tóxico, hoje eu acho que eu sou um líder tóxico. Eu consigo ser um líder inspirador? Com certeza. Você já viu algum caso desse? Já. Sério? Já, Que legal. já vi pessoas mudarem, pessoas que eram... Sabe por quê, Paty, que a pessoa era tóxica? Porque o ambiente que ela estava Era inserido tóxico. era tóxico. Ele ajudava. E né? aí, a partir do momento que ela sai daquele ambiente tóxico e consegue estar com uma liderança inspiradora, ela muda. Entendi. Porque ela não era daquele jeito. O meio fez ela estar assim. Porque o meio influencia as nossas Com ações. certeza. E aí, o meio, ela falou, nossa, estava tudo errado. E aí, a pessoa chora, a pessoa fica Claro, mal. bota a pra pessoa fora, bota né? e tá tudo bem. E aí, ela vai ter um tempo ali para ela se organizar. E aí, intencionalmente, genuinamente, ela buscar ajuda de todos os sentidos, né? Seja do profissional, seja mentoria, seja coach, seja estudo, seja exemplo, seja alguma formação e liderança, ela consegue mudar. Basta querer. Basta querer. É isso aí. E aí a gente chegou agora no momento pode ler e ver. Ai, tá bom. O que você trouxe de inspiração? Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um documentário, pode ser um curso que você acha que vale a pena a gente indicar para inspirar e trazer mais conhecimento para quem estiver assistindo a gente. Ai, Paty, tem um filme que eu sou apaixonada, acho que eu já vi 10 vezes, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos.
É um filme de 1989. E ele fala a história ali de um professor que ele muda todo o status quo da forma de ensinar da época. Nossa, esse filme é uma aula de liderança. Eu amo, sou apaixonada por esse filme. Tem um outro que eu também gosto muito que fala sobre liderança tóxica, que é O Diabo Veste Prada. Assisti algumas vezes. Esse filme é incrível também, super recomendo. De livro, Paty, eu já li muito livro, mas tem 2 que me marcaram muito, assim. 3, mas vou falar 2 aqui. Mas um é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro, ele fala como você ser um líder inspirador. Então, e ele traz vários exemplos, assim, que eu super acredito. Todos os livros do Simon, sou apaixonada. Outro livro também ali da Brené Brown é A Coragem para Liderar. Adoro a Brené. Esse eu já li. É muito incrível esse livro. E um mais técnico, que é Os Primeiros 90 Dias. Que eu indico muito para a primeira liderança, ou quando você muda de empresa, ou quando você muda de cargo, que ali é um livro mais técnico e que fala sobre o que você deve fazer nos primeiros 90 dias em que você assume uma posição de líder. Isso é super importante, né? Muito legal, né? Que você mapear o ambiente, mapear o as is antes de definir um to be, sabe? É incrível. Então, assim, acho que esses 3 livros aí para começar tá bom. Tem muitos bons, Tem muita mas coisa, acho que esses 3 estão ótimos. Show. Fica a dica para vocês, a gente vai colocar aí também no rodapé do episódio, tá? Mi, chegou o momento final. Eu queria muito passou muito rápido. Não é? Quando a coisa é boa, Nossa, flui. Olha, eu poderia ficar aqui falando minutos. Exatamente. Queria te agradecer absurdamente. Quando a Vanessa me falou que você era uma pessoa incrível, Van, um beijo pra você, linda. Linda. Eu não acreditei que fosse tanto, tá? Parabéns por ser quem você é, parabéns pela profissional, parabéns pelo que você se tornou e que sorte tem a empresa que você está e pelas quais você já passou e a sua equipe. Seria um prazer, sabe, ter um líder assim como você. Tomara que você inspire bastante, muitas pessoas. Eu queria também falar um pouco sobre a mulher que você é em casa. Nossa, parabéns pela mãe, pela esposa que você é. Que Deus te abençoe grandemente. A gente ainda vai comemorar muitas vitórias que a gente vai ter, mas parabéns por tudo, pela sua dedicação. Que bom que você consegue abraçar tudo isso. Eu não sei como, mas é uma luta muito grande, né? Então, assim, de fato pedir a Deus que te abençoe cada vez mais e que você continue sendo essa mulher inspiradora em tudo que você faz. Parabéns, tá? Obrigada, muito querida. Obrigada por ter vindo, por ter aberto seu coração, por ter acreditado. A gente vai fazer muita coisa juntas ainda, eu tenho certeza disso. Paty, eu que agradeço. Tá sendo uma honra, assim, primeira vez que eu falo, sabe, no podcast. Eu acho isso muito legal, assim, eu acho que essa oportunidade de botar para fora um pouquinho do que você vive. Mas eu queria também fazer um agradecimento aos grandes líderes, né, que eu tive. Isso é muito importante. Eu tive líderes assim, tenho líderes assim na minha vida muito especiais, né, que também me colocaram nesse lugar. Se eu tô onde eu tô hoje, eu dedico muito a eles, sabe? E a todas as pessoas que foram meus liderados. Eu acho que todo o meu time me ensina diariamente a ser uma líder melhor, sabe? E aí eu quero mandar um beijo bem especial para uma pessoa muito especial, que foi o meu primeiro líder. Fica à vontade. Foi o Ney Aisler. Ele vai ver. Beijo pra você. Um beijo, meu amor. Foi um dos caras que me ensinou o que é empatia, o que é liderar com amor. Que maravilhoso. O que é liderar com propósito, o que é fazer qualquer coisa para um bem maior, sabe? Que lindo. Ele foi o meu mestre, é o meu mestre, né, até bom. hoje. Então, foi o meu primeiro líder, assim, que eu tenho um amor muito grande, um carinho muito especial. E todos os outros que vieram depois, que sabem quem são, e aos meus liderados, assim. Então, queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo para eles e para você. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Amém. Que você é uma pessoa também muito iluminada, muito abençoada, de uma luz incrível. Que bom. E vai brilhar cada vez mais. Se parabéns, Deus quiser. parabéns demais por estar nesse lugar, tá? Eu que agradeço. Beijo, querida. E se tem algo que ficou claro nesse episódio, é que a liderança que o mundo digital exige não é baseada em controle, mas em conexão. A tecnologia amplifica o que somos, por isso é urgente refletirmos. Você está liderando com inspiração ou com imposição? Obrigada por nos assistir hoje, acompanhar mais um episódio de Lição Tech. Se esse tema te faz pensar, te tocou, compartilhe com alguém que lidera ou deseja liderar. E é claro, siga o Lição Tech no Instagram, no YouTube e agora no Spotify. A gente tá no Spotify,
E para você que nos ouviu, fica aqui o convite, leve essa conversa adiante, compartilhe. Quem atua na linha de frente, com quem planta, atende, soluciona, porque quando a gente troca conhecimento, todo o ecossistema cresce e funciona. Nos vemos no próximo episódio do Lição Tech. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio. Um beijo.